Me responda agora, uma pessoa pode ser obrigada a produzir prova contra si mesmo? Você já ouviu falar sobre esse assunto? Pois saiba que há 2 dias atrás, o STF, ao decidir sobre a punição ao motorista que se recusa à realização do teste do bafômetro, trouxe importantes inovações jurídicas sobre a matéria. Considerando o grande alcance social desta decisão, decidi realizar um vídeo agora para apresentar a você de forma didática e objetiva os principais pontos para que você saiba o que mudou e principalmente quais serão as consequências jurídicas daqui para frente envolvendo a situação da embriaguez ao volante, da realização do teste do bafômetro e ao final também iremos considerar esse ponto, se realmente é indispensável a realização do teste do bafômetro para a configuração do crime de embriaguez ao volante. É um assunto que você precisa saber. Vem comigo! E antes de passarmos às considerações de hoje, quero convidá-lo a se inscrever no canal e também a maratonar o excelente conteúdo que já está aqui à sua disposição. Toda semana estou preparando um material de qualidade, especialmente para lhe ajudar. Vamos entender melhor esta decisão do STF. Veja bem, nós temos aqui 2 ações declaratórias de inconstitucionalidade e também um recurso extraordinário. Eu irei deixar os números agora para você que deseja depois ler os votos dos ministros na íntegra. Então aqui você tem as referências da nossa exposição hoje. Agora, em que contexto surge esta decisão acerca então das consequências jurídicas da negativa da realização do teste do bafômetro? Nós temos uma decisão do TJ do Rio Grande do Sul, que é atacada em um recurso do Detran também do Rio Grande do Sul. Nós tivemos uma decisão do TJ anulando um auto de infração do Detran, onde o Detran responsabilizava administrativamente um motorista que havia se negado a realizar o teste do bafômetro. Entendeu o TJ gaúcho que esta decisão do Detran feria mortalmente o princípio da não incriminação, que é justamente aquela referência feita já no início da nossa exposição, onde as pessoas não são obrigadas a produzirem provas contra si mesmas. Este é o princípio da não incriminação. Então, nesse sentido, o TJ anula o auto de infração do Detran e o Detran recorre ao STF. E qual é a decisão do STF, que traz, então, essas mudanças significativas sobre a matéria? Em voto do relator ministro Luiz Fux, nós temos este importante momento, né? Então, que há essa manifestação. Olhe bem, ausente a obrigatoriedade de produzir prova contra si no processo criminal, inexiste vulneração do direito fundamental alegado, uma vez que o Código de Trânsito apenas define e instaura uma nova infração administrativa. Foi essa a linha de pensamento adotada pelo STF, pelo ministro, pelo relator Luiz Fux, e que foi seguida pelos demais ministros, entendendo que o Código de Trânsito, diante dessa negativa à realização do teste do bafômetro, prevê apenas uma infração administrativa e que o princípio da não incriminação não se estende às infrações administrativas, ficando restrito apenas à seara criminal. Ou seja, diante de um crime é realmente previsto, é realmente presente o princípio da não incriminação. As pessoas não podem ser obrigadas a produzir prova contra si mesmos, mas em se tratando de uma infração administrativa, este princípio, assim como vários outros princípios do processo penal, como o princípio do contraditório, da ampla defesa, seriam relativizados. É claro que esta é uma decisão de grande relevância, porque ela fecha o cerco e reforça o combate ao crime de embriaguez ao volante, considerando que este crime, infelizmente, ocorre em vários momentos do nosso país, nos mais variadas situações, acarretando inúmeros acidentes de trânsito, mortes, várias vítimas com sequelas, em razão de condutores alcoolizados. Por isso que nós tivemos uma posição do legislativo, tornando mais rigorosa a punição, por isso criando uma verdadeira política criminal de tolerância zero no assunto, e existia ainda
este questionamento, né? Porque o Código de Trânsito trazia a infração diante da negativa da realização do teste do bafômetro e se questionava, bom, isso fere o princípio da não incriminação, e foi realmente, inclusive, a própria posição do TJ Gaúcho que foi afastada pelo STF. Então é interessante que você avalie agora qual é esta infração administrativa. Nós temos a previsão no artigo 165A do Código de Trânsito. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Infração gravíssima. Então, entendia-se que esta infração administrativa violava o princípio da não incriminação. E realmente ela viola o princípio da não incriminação, mas o STF entendeu que este princípio então não alcança as infrações administrativas com as suas consequências. Afinal, quais são as consequências quando então é praticada essa infração administrativa? Uma infração, como eu disse, uma infração gravíssima. Primeiro, nós temos a aplicação de uma multa que atualmente tem o valor de R$ 2.934,70. Veja que é uma multa pesada, porque a intenção é essa, é atingir o bolso do condutor. Muitas pessoas somente deixam de praticar certas condutas socialmente indesejadas quando são atingidas em seu bolso. Mas além da multa, você tem ainda a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, se você for considerar só nesse primeiro momento o prejuízo patrimonial que é suportado pelo condutor que se recusa a realizar o teste do bafômetro, você já pode imaginar que realmente a intenção do legislador e agora também do STF é deixar bem claro, né? Se beber, não dirija. E se você for avaliar quanto que você não pode aí realmente, com esses valores, né, gastar em aplicativos, um táxi, enfim, uma outra forma de deslocamento que não o veículo próprio. E principalmente, claro, nessas situações em que o indivíduo sabe que irá ingerir bebida alcoólica ou que tem esta previsão. Então, aqui só por isso você já tem aqui um valor significativo. Considere a série de privações que você terá em sua vida se ficar um ano sem poder dirigir, né? E claro, isso afeta não só a vida noturna, mas afeta o trabalho, afeta os estudos. Nós temos uma série de consequências somente com essas duas penalidades, mas não para por aí. Além disso, temos o recolhimento do documento da habilitação e também a retenção do veículo. A retenção do veículo, claro, se não estiver no momento ou outro condutor que esteja em condições de dirigir o veículo. E se você sabe também que depois que ocorre o recolhimento do veículo ao pátio do Detran, também existe uma série de custos que vão surgir a partir disso. Então aqui é realmente uma situação muito grave, com sérias consequências. Também devo destacar que existe a previsão legal para aplicação em dobro desta multa, que nós falamos agora há pouco, prevista então no caso de reincidência no período de até 12 meses. Então, mais uma vez, hoje, uma situação que se o motorista então persistir nessa conduta, terá um prejuízo ainda maior, terá uma sanção patrimonial ainda maior. E é claro, nós devemos agora ficar atentos no que diz respeito à embriaguez ao volante, porque se eu tenho uma punição apenas pela negativa da realização do bafômetro, que é a mesma punição que é aplicada para a infração administrativa da embriaguez ao volante, os críticos a essa medida entendiam que está presente uma nítida desproporcionalidade. Mas o STF, ao decidir dessa maneira, como eu disse, fechou o cerco. Por quê? Porque muitas pessoas, claro, estando embriagadas, não se submetiam ao bafômetro e com isso procuravam escapar do crime de embriaguez. Por isso que se fala então da importância da realização do teste do bafômetro. Então, porque quando nós falamos da embriaguez ao volante, nós podemos ter a infração administrativa, né, que claro, traz essa importância da realização do teste do bafômetro, porque em um primeiro momento eu tenho a infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito, então dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência, infração gravíssima, com as mesmas consequências do artigo 165A, que nós já apresentamos para vocês, mas nós temos também a embriaguez ao volante como crime. E nesta situação,
a situação, claro, muito mais grave por ser um ilícito penal, você tem a seguinte conduta, artigo 306 do Código de Trânsito: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de substância psicoativa que determina a dependência. Detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Aqui a situação é muito mais grave, mas qual é a diferença da infração administrativa da embriaguez ao volante do crime de embriaguez ao volante? E aqui que entra, então, a importância do bafômetro. É porque nos esclarece o Código de Trânsito, já no parágrafo 1º do artigo 306, que as condutas previstas no caput serão constatadas por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Então, por isso, nesse momento, é que se ganha, então, que ganha relevo a realização do teste do bafômetro, para que tenhamos uma prova técnica e que possa, então, com base nessa prova técnica, o julgador incluir o motorista embriagado ou sob suspeita de estar embriagado ou na infração administrativa ou no crime de embriaguez ao volante, com realmente consequências jurídicas distintas, sendo muito mais graves, claro, dentro do crime de embriaguez ao volante. Mas daí vem a pergunta, né? No caso aqui, o bafômetro é indispensável? Ela é uma importante prova técnica para a caracterização do crime de embriaguez ao volante, mas ele não é indispensável. Por que nós devemos lembrar? Já o parágrafo 1º também traz outros dispositivos. Veja aqui no inciso 2º. As condutas previstas serão constatadas, então, além da questão do bafômetro, que, claro, é uma prova técnica, por sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, alteração da capacidade psicomotora. E, além disso, também, verificamos já o parágrafo 2º. A verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado sempre o direito à contraprova, o direito ao contraditório. Porque também essa era uma situação que buscou o legislador fechar, como disse o cerco, combater. No momento em que as pessoas eram surpreendidas embriagadas e simplesmente se negavam à realização do teste do bafômetro. E com isso, como não tinha uma prova técnica, eles eram enquadrados na infração administrativa. E depois, claro, nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito, permitindo outras modalidades de prova. Então, o bafômetro não é indispensável. E, claro, principalmente nos casos de estágio avançado de embriaguez, onde ela é visível, não há que se falar ali que o indivíduo não está embriagado, você tem ali uma situação da perda do equilíbrio, a fala enrolada, um comportamento que não é condizente, é uma pessoa que está, entre aspas, levemente embriagada e tampouco uma pessoa que esteja sóbrio. Mas, em resumo, o que nós devemos ressaltar é que é instaurada a política de tolerância zero. E, é claro, se você não está embriagado, se você não ingeriu bebida alcoólica, você não vai se negar a realizar o teste do bafômetro. Muito pelo contrário, você faz essa questão, olha, eu faço o teste do bafômetro, sou liberado, tudo certo. Então, é claro que as pessoas, não é uma regra, mas a princípio a pessoa que se nega a realizar o teste do bafômetro, cria contra ela, então, uma expectativa, um indício, um sinal, não uma certeza, mas um sinal de que ela está embriagada, seguindo aquele velho ditado popular de que quem não deve, não teme. Então, quem teme é porque deve, é justamente esta ideia e, nesse sentido, a posição firme do legislador e também do STF para aumentar a punição e para fechar essas alternativas legais que existiam antigamente para que o motorista embriagado pudesse, então, escapar da sua punição ou ter uma punição diminuída. Mas, é claro, nós sempre temos que avaliar caso a caso. Por isso, sempre é importante que você, diante de uma situação como essa, sempre procure um advogado. E agora, claro, fico com a minha mensagem final para você. Se beber, não dirija. Sabemos agora das graves consequências que existem da negativa à realização do teste do bafômetro. E se a pessoa realmente está embriagada, claro, se ela se nega ao teste do bafômetro, eu tenho a infração administrativa, e mesmo que ela não realize o teste do bafômetro, como nós vimos, por outros sinais, pode vir a ser punido pela infração administrativa de embriaguez ao volante,
ou diante de uma situação de visível estágio de embriaguez, de avançado estágio de embriaguez, já no próprio crime de embriaguez ao volante. Essas são as considerações que eu trago hoje para ajudá-lo a compreender melhor os efeitos desta decisão do STF. Se eu pude lhe ajudar de alguma forma e você é uma pessoa grata, deixe agora o seu like e também compartilhe esse conteúdo para ajudar a conscientizar o maior número de pessoas. Um grande abraço e eu encontro na próxima videoaula.